Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com base na portaria 158/2020, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara, declaro aberta a 9ª sessão ordinária virtual de 8 de março de 2021. Gostaria de indagar a Silvana se tem resolução para ser aprovada, disponibilizada e aprovada pelos conselheiros. Presidente, não foram disponibilizadas. Eu vou fazer isso hoje. Mandaram. Os conselheiros já enviaram. O doutor Leilson, doutor Carlos, foi também? 3 conselheiros mandaram. Não, ainda não. Só me lembro do doutor Leilson. Mas eu vou disponibilizar hoje, certo? Eu enviei 2. Pronto. Obrigado, Silvana. Obrigado, Silvana. Dando início com a nossa ordem do dia, hoje nós teremos 5 processos da GM5 Indústria e Comércio Limitada. Os advogados Dr. Felipe Macedo e Dr. Gessé Melo informaram que não irão participar, foram devidamente intimados para comparecer a essa sessão, mas informaram que não irão comparecer a esta sessão de julgamento. Vamos dar início com o processo de recurso 1.11.1709/2018, aí 2018-02377. Recorrente GM5 Indústria e Comércio Limitada, recorrido célere de julgamento de primeira instância. Relator, doutor Leilson Oliveira Cunha. Os advogados, como falei, não estarão presentes. Está presente para conosco o representador da PGE, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, doutor Leilson. Senhor presidente, só pela ordem, aqui na minha pauta só tem 4 processos, né? São 4 processos. Eu falei 5. Ah, tá. Pois não. Ok. Perdão, então. Senhor presidente, renovando o voto de bom dia a todos. Eu queria começar o relato desse processo dizendo que trata-se de uma acusação do fisco da empresa ter adquirido mercadorias interestaduais com documentação fiscal nos exercícios 2014 e 2015. Contudo, quando o ingresso no Estado do Ceará, não efetuou a selagem de notas fiscais no CITRAN. O auto de infração, porque foram muitas as operações, tanto no exercício 2015 e 2014, rendeu uma multa de R$ 1.595.620,38. O período da infração, de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, tendo como dispositivo infringido os artigos 153, 155, 157 e 159 do Decreto 24.569/97, penalidade no artigo 123.3m da Lei 2.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. Nas informações complementares, a autoridade fiscal afirmou que, após receber o banco de dados da empresa do laboratório fiscal, arquivos contendo dados das entradas e saídas do SPED de 2014-2015, notas fiscais que passaram pelos postos fiscais e seus respectivos cruzamentos, verificou-se quando do cruzamento do arquivo FD entradas, mercadorias e CITRAN versus CITAN entradas, e também ainda de notas fiscais eletrônicas destinadas versus CITAN entrada dos respectivos anos, um relatório de notas fiscais de entradas interestaduais que não passaram pelos postos fiscais, ou seja, as referidas notas não foram seladas pelos agentes do fisco. Quando da entrada das mercadorias de outra unidade da federação, entende a autoridade fiscal, assim que a empresa lançou em seus SPEDs notas fiscais de entrada estaduais, mas ao deixar de atender às obrigações acessórias no que se refere aos registros dos respectivos documentos dos postos fiscais de fronteiras, nos sistemas da Fazenda, infringiu os dispositivos legais dos artigos 153, 155, 159, 157 e 159.
do decreto 24569/97. Declara ainda que encaminhou à empresa um relatório contendo as notas fiscais não seladas para conferência e comprovação de registro de passagem, não tendo a empresa apresentar documentos que comprovassem o registro no CITRAN ou a selagem. Impugnado o feito, em primeira instância, a autoridade julgadora afastou os argumentos trazidos na peça impugnatória, decidindo pela procedência, inicialmente rejeitando a preliminar de nulidade aventada e aduzindo que o contribuinte recebeu mercadoria acompanhada de documento fiscal, sem o selo fiscal de trânsito, ou virtual, ou registro eletrônico, equivalente nos sistemas Cometa, CITRAN 16, 2014, 2015. Razão da decisão de procedência, foi interposto tempestivo recurso ordinário, em que, resumidamente, a recorrente alegou uma preliminar de nulidade, razão de irretroatividade da legislação tributária, em face de penalidade aplicada com base em lei posterior, dizendo que, em relação ao artigo 157 do decreto 24569/97, do elenco dos dispositivos invocados, o único a tratar do selo fiscal de trânsito, aqui ele faz menção que o agente do fisco colocou 153, 159, 154, né, que são também dispositivos que falam a respeito de selos, mas não se tratam do selo propriamente de trânsito, né, mas o selo de autenticidade. Aí ele chama atenção para isso. Mas ele chama atenção para o artigo 157, que é o trato de selo de trânsito, dizendo que não pode mais ser considerado como sendo infringido, com a edição da Instrução Normativa número 14/2007, os selos de trânsito de natureza física não são mais exigidos, tendo sido substituídos pelos selos fiscais de trânsito virtuais a partir de 23 de outubro de 2007, data da publicação no Diário Oficial do Estado da Instrução Normativa 14/2007, instituindo o selo fiscal de trânsito virtual. Então, aqui ele rebate que não poderia ser aplicada tal penalidade, já que não existia mais selo de trânsito, e sim o selo virtual de trânsito, né? E a penalidade aí só se refere, segundo a sua compreensão, ao selo físico. É o que ele diz: a penalidade exposta na linha M do inciso 3º do artigo 123 da Lei 2.670/96, acrescentada pela Lei 13.418/2002, até por ser anterior à edição da mencionada Instrução Normativa 14/2007, diz respeito exclusivamente aos selos fiscais de trânsito de natureza física, já em desuso, ou seja, não mais exigidos pelo Fisco Estadual Cearense nos documentos fiscais de entradas e saídas interestaduais a partir de 23 de outubro de 2007. Aí diz que o Estado de Ceará, somente a partir da Lei número 16.528 de 2017, supriu a omissão então existente quanto à penalidade aos selos fiscais de trânsito virtuais, quando da nova redação a linha M do inciso 3º do artigo 123 da Lei 2.670/96. Então, entende que só a partir de 2017, né, de junho de 2017, a data da edição da Lei 16.528, é que se poderia sancionar a falta de selo virtual ou ausência do registro eletrônico da operação no sistema da Cefaz. Aí também invoca lesão aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade na aplicação da penalidade pecuniária, dizendo que a aplicação da penalidade deve sempre guardar uma proporção ao dano e nunca deve ser algo maior do que ele.
pois que o dano principal será reparado com o pagamento do tributo devido. E diz ainda que a multa aplicada é claramente desproporcional à suposta irregularidade apontada, que, na verdade, não trouxe nenhum prejuízo ao fisco. Ao final, requereu a improcedência da autuação. Ele alegou, presidente, aqui uma preliminar de nulidade, mas no pedido ele não cita essa preliminar de nulidade, ele cita como improcedência. Então, eu estou entendendo que aquela preliminar de nulidade que ele arguiu é no sentido de improceder a autuação, não de anular os autos de infração, já que no pedido ele não colocou o pedido, a requesta de anulação do auto, mas sim da improcedência na autuação. Bom, a assessoria processal tributária se manifestou pela procedência, inicialmente afastando a preliminar de nulidade, aduzindo que o ato de selar as notas fiscais, sejam elas eletrônicas ou e-mail físico, como em anos passados, nunca fora dispensado pelo fisco nas operações de entrada, concordando com o argumento da julgadora de primeira instância, a folha 47, que a partir de 2012, o CITRAN passou a fazer somente registros eletrônicos de operação nas divisas do Estado, que as operações de selagem virtual já ocorriam antes do período auditado, que é 1415, né? Não havendo inovação normativa quanto à aplicação da penalidade quanto a essa questão. Deduz ainda que o selo é de aplicação obrigatória para as operações de entrada interestadual de mercadorias, objeto do presente auto de infração, tendo a função princípio de controlar as operações com mercadorias dentro do território cearense. Também afastou a alegação de inconstitucionalidade da multa por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aduzindo o artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614/2014, a qual disciplina que as autoridades julgadoras administrativas não podem afastar de dispositivo da legislação com base em argumentos de inconstitucionalidade, salvo os casos de ADIM, né, de súmulas vinculantes, o que está lá, aquelas exceções que estão previstas no parágrafo 2º do artigo 48. Presidente, em síntese, esse é o relato. Obrigado, doutor Leilson. Com a palavra, doutor Biratã. Obrigado, presidente. Presidente, senhores conselheiros, na verdade, assim, o processo aí, conforme relatório, a gente observa que é uma situação já que ocorre comumente, assim, uma atuação já analisada por várias vezes, já precedente na nossa casa aqui, no sentido de realmente confirmar essa penalidade. As arguições também do contribuinte aqui não são a primeira vez que aparece nessa Câmara para análise, ou seja, basicamente, ele alega que os fatos geradores teriam ocorrido antes da mudança da Lei 16.258/2017, que teria incluído a questão do selo virtual. Então, a gente sabe, na verdade, que desde 2012, né, que passou-se a adotar, como diz aqui o parecer, o CITRAN passou a fazer esses registros eletrônicos que realmente tem a finalidade de dar o controle das operações na entrada. Então, independente da questão física ou virtual, o fato é que, acima de tudo, a finalidade da norma é ter esse controle dessas notas fiscais que ingressam, né, no Estado. E aí, essa questão, como eu disse aqui, já foi devidamente analisado. O parecer também é bem objetivo, bem claro nesse aspecto, quando ele disse que, na verdade, foi apenas uma atualização da norma. Geralmente, toda vida que a norma vem se adequar, atualizar os termos, sempre surge esse tipo de discussão. Mas, a nosso ver, isso aí realmente é a questão já superada. Esse debate já foi devidamente travado aqui na Câmara, não vejo nenhuma polêmica em relação a isso. E, no mais, em relação ao mérito, assim, se bem, como disse bem o digno relator, ele tratou dessa questão como se fosse uma preliminar de nulidade, quando, na verdade, é questão meritória, né? Mas ele trata como questão de mérito. E, assim, no mais, o parecer apenas cita
o dispositivo legal em relação a essa obrigatoriedade, o artigo 157 da nossa lei, que obriga a esse registro na entrada de mercadorias ou bens, no primeiro posto fiscal de divisa de fronteira. E, basicamente, assim, são essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros. Então, nós sugerimos aí a manutenção da procedência. É só. Obrigado, doutor Biratã. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Wander pediu para falar. Com a palavra, doutor Wander. Renovando meu bom dia a todos e o prazer de estar aqui mais uma vez à presença de vocês. Em relação a esse processo, eu gostaria de um esclarecimento inicial, senhor relator, principalmente porque eu analisei os demais processos da pauta, mas acredito que a ação fiscal possa ter decorrido outros processos além desses. Mas eu queria saber se há algum deles em que estas notas que têm ausência de selo, se há falta de recolhimento. E o porquê da minha pergunta, né? É porque eu já estou vislumbrando a possibilidade de discutirmos a aplicação da penalidade prevista no parágrafo 12º do artigo 123, que diz que, caso haja o registro das operações, né, que isso aí ficou confirmado, né, há o registro, e se também não houver falta de recolhimento, ou seja, se estiver tudo recolhido, pode ser aplicado aquele redutor da penalidade. Seria essa a minha dúvida, senhor relator. Eu realmente vi, no termo de conclusão, que tem outros autos de infração, tá? Agora, eu não cheguei a pesquisar qual era o motivo dessas infrações, tá? Eu confesso a você que realmente eu não cheguei a pesquisar o motivo. Mas também me chamou a atenção o fato de ter aplicado a Lei 16.258/2017, a questão do parágrafo 12º trazido pela lei, né? Porque, no caso presente, eu vou aqui abrir só a lei para a gente ver como é que está a redação lá do parágrafo 12º, do artigo 123, onde ele diz que... Deixa eu ver aqui, parágrafo 12º. Pronto, está aqui. A penalidade prevista na linha M do inciso 3º desse artigo será reduzida para 2% do valor da operação ou prestação quando o imposto houver sido devidamente recolhido e as operações ou prestações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou transmitidas na FD do sujeito passivo. E aqui eu ia chamar a atenção, mas o doutor Wander já trouxe esse tema, é que no cruzamento que nós temos dois tipos de cruzamentos que levaram a essa autuação. O primeiro é onde está o cruzamento da FD entradas versus Citran entradas. Então, se os senhores verificarem aí as folhas, deixa eu ver aqui dos documentos probatórios, aí nos documentos probatórios, você tem uma planilha, que são duas planilhas separadas, onde contém as notas que não foram seladas, tá? Então, a primeira você tem notas fiscais eletrônicas destinadas, sim, e Citran entrada, não. Então, você tem aqui a não escrituração na FD, foi as notas fiscais que foram destinadas versus o Citran na entrada, o cruzamento. Elas não estão, essas notas que estão aqui, não estão lá na FD, mas tem um segundo cruzamento em documentos probatórios, que é FD entrada de mercadoria sim versus Citran de mercadoria não. Está na parte de cima, rachureado, mas se vocês se aproximarem bem, dá para ainda verificar que esse segundo cruzamento, que é o que tem maior número de notas fiscais,
que dá uma base de cálculo de 7.479.000, essas notas fiscais da não selagem, elas foram realmente obtidas a partir da FD do contribuinte, né? A partir da FD do contribuinte. Eu creio que o doutor Biratã, quando fez menção a esse tipo de discussão, que é realmente clara, está muito batida aqui nas nossas câmaras, e todas as câmaras e tal, mas talvez ele tenha se lembrado lá do parágrafo 12º, né, que diz que quando está na FD, reduz a multa para 2%, né, de 20% para 2%. Então, me parece que este caso aqui, dessa planilha, nessa base de cálculo, a multa não deveria ser de 20%, seria só de 2%, para esta base de cálculo aqui de 7.479.510,45. Enquanto que na primeira planilha, que é uma base de cálculo 498, 591,42, aí sim, porque elas não estão escrituradas na FD, aí sim seria o caso de aplicação da penalidade de 20% sobre esta base de cálculo. Estas, assim, são as observações de início, presidente, que eu trago para os colegas, e a Procuradoria também, se for o caso, querer se manifestar, porque me parece que, quando foi feita a autuação pelo agente do fisco, ele não observou a prescrição contida lá na Lei 2.670, com a modificação trazida pela 16258, no que diz respeito ao parágrafo 12º. Presidente? Embora que tenha, eu acho que aí o doutor Biratã pode até se manifestar, já trago logo lá para o doutor Biratã. O doutor Leilson, só um momento, é porque assim, eu tive uma pequena perda de conexão, a perda foi minha, assim, eu justamente naquele momento que você estava falando da questão das planilhas, eu já peguei você dizendo assim, ó, aí tem duas planilhas, e aí assim, eu perdi um pouco o fio da meada justamente no Eu vou repetir. Aí eu peço na primeira planilha a conexão. Pronto, eu vou repetir. Aqui na primeira planilha tem que notas fiscais que não foram seladas, que elas não estão na FD. Elas foram colhidas lá do CITRAN e dos arquivos dos contribuintes que destinaram essas notas fiscais para aqui, tá? Essa é a primeira planilha, que tem uma base de cálculo 498.000. A segunda planilha foi obtida daquelas notas fiscais que estavam na FD, mas que não haviam sido escrituradas. Mas também tem essa questão do parágrafo 12º, que diz que quando a FD, ela poderia... a multa se reduz a 2%. Tem também uma previsão, e essas são as duas previsões, doutor Wander, eu até tinha esquecido de falar, é que fala lá a questão do recolhimento do imposto. São duas condições. O imposto tem que estar recolhido e tem que estar escriturado na FD. Aí, quando a gente vai lá nos documentos probatórios, nas folhas aí 17, 16, 15, onde estão esses documentos, né, percebe-se, presidente, que em vários dessas operações da segunda planilha, não tem imposto. Então, não haveria que falar imposto recolhido, mas alguns têm imposto. Então, assim, eu vou até reformar um pouco a minha fala inicial. Eu estava esquecendo desse detalhe que algumas operações tinham imposto. Então, assim, eu creio que para essa planilha segunda, as operações que têm imposto não deveria ser aplicado os 2%. Os 2% seria naquelas que não têm imposto, tá? De início, esse entendimento. Aí, porque tem muitas operações zeradas. Na segunda planilha, vocês podem observar aí, né? E na primeira planilha, tem algumas operações que vem o imposto destacado do documento fiscal. O parágrafo da segunda exige que haja recolhimento deste imposto, tá? Haja recolhimento desse imposto. Aqui, nos autos, não existe nenhuma observação, não
tanto do autuante como da defesa, no sentido de dizer do recolhimento desse imposto, né? Então, se entender que esse imposto, por estar destacado na nota fiscal e por ser objeto de crédito do contribuinte, né, na sua escrita fiscal, e entender que, e se nesses meses ocorreu o saldo devedor e foi recolhido, assim se entender que pode-se concluir que há o imposto recolhido, essas notas fiscais, essas operações que têm destaque de imposto, cairiam a multa para 2%, já que o imposto em tese teria sido recolhido, se somando as operações zeradas. Se as operações estão zeradas, não há que se falar em recolhimento de imposto. Bastaria só a escrituração na FD, né? Que é o caso. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, doutor Biratã, assim, a primeira planilha, de cara, assim, não vejo como não se atribuir, não vejo como não se deixar de atribuir os 20%, tá, da multa. É uma base de 498 mil. Mas na segunda planilha, eu tinha dito no início que seria 2%, porque eu me lembrava que tinha várias operações, a maioria eram operações não tributadas. Mas, depois que houve a sua intervenção, eu me lembrei que tinha operações ainda que poucas, mas que tinha destaque do ICMS. Então, em tese, pressupõe que haveria necessidade de se recolher um imposto, tá? Para poder se dar essa redução da multa de 20% para 2%. Aí eu disse que, se entendermos que, se essas notas fiscais têm imposto destacado, foi feito o crédito na sua escrituração, e se o contribuinte, lá na sua apuração, levou a débito, recolheu o imposto, o saldo devedor das operações de débito compensadas com as de crédito, se poderia se entender que nessas operações o imposto teria sido recolhido. Então, as observações que eu trago para a gente debater aqui. Obrigado, doutor Leilson. Eu peço, desculpe que houve a queda de energia aqui no prédio, eu perdi a internet, uma conexão por uns instantes, certo? Se acontecer de novo, como é o doutor Leilson para assumir a condição dos trabalhos, mas como ele relatou, ou o doutor Gondim, acho que o doutor Gondim assume aí a condição dos trabalhos, se cair de novo a conexão, tá certo? Está em discussão, senhores conselheiros. Doutor Biratã, quer falar alguma coisa? Presidente, eu entendi aí perfeitamente, realmente faz sentido aí a gente tem que considerar não só a questão da escrituração, né, no registro na FD, como a questão do recolhimento do imposto, são duas condições, né? Uma coisa ou outra, são as duas, né? E aí também essas observações aí, também eu concordo quando ele fala assim, se na operação não tem imposto, você não pode condicionar, porque isso aí já seria desnecessário. E quando tem, você tem que verificar realmente se realmente aquele imposto, de alguma forma, ele foi lançado e se foi recolhido. Mas, assim, só uma pergunta que eu faço ao relator, se seria necessário aí uma diligência, uma perícia para poder fazer essa análise, ou a relatoria já teria condições, porque são muitas notas, talvez tivesse que baixar em diligência, caso se acabe, se entenda que esse deve ser o entendimento a ser seguido. Primeiro, assim, doutor Biratã, foi muito bom essas observações que Vossa Excelência fez, porque são as minorias, né, essas operações realmente da segunda planilha, mas existem operações, eu verifiquei, até o destinatário, né, aliás, o remetente das operações indica que há operações de compra digamos assim, tributadas normalmente, tá? E há operações que dá a entender que poderiam ser, até pela base de cálculo, algo de consumo, tá entendendo? Algo nesse sentido. Porque, assim, como é uma indústria, a minha primeira preocupação, quando eu estava lendo o processo, assim, como é uma indústria, ela não teria que pagar antecipada algum, tá?
E se está comprando também mercadorias para industrializar, né, e como insumo, também não tem que pagar a substituição tributária. Então, não haveria também que se falar em recolhimento de tributo. Então, aquela primeira condição lá do parágrafo da segunda também estaria satisfeita, porque não haveria que falar em tributação de antecipação, nem ST, porque está se comprando insumos para industrializar e não tem que pagar antecipado nem substituição tributária alguma, né? Mas, assim, eu vi algumas notas fiscais de valores expressivos, algumas de valores baixos, e essas de valores baixos, pode ser que sejam mercadorias de uso e consumo, né? Teria que verificar, no caso, se houve o recolhimento do diferencial de alíquota dessas mercadorias. Recolhimento que eu digo no sentido de está escriturado lá como outros débitos, essas mercadorias, para verificar se efetivamente a empresa observou essa questão, né? São muito poucos valores, assim, os valores maiores, dá a entender que são mercadorias tributadas normalmente que vai ser utilizado como insumo, tá? Mas há esses valores menores, que seria o caso de averiguar se isso é bem de uso e consumo, se está o débito lá registrado nesse sentido. Eu gostaria de escutar aí os colegas, se a gente poderia verificar a possibilidade de mandar isso para diligência ou não, alguma outra saída que de cara a gente já pudesse solucionar e já julgar o auto de infração aqui. Doutor Leilson, eu até vou falar aqui, talvez o doutor Henrique queira falar e o doutor Marcos também. O relato do auto do doutor Henrique e do doutor Marcos fala de, se não me engano, crédito devido, período ao mês 2014-15, de material de uso e consumo. Só que o do doutor, para salvo engano, do relatório do doutor Henrique foi aproveitado e o do doutor Marcos não foi aproveitado. Isso pode repercutir no processo? Doutor Henrique pode falar e doutor Marcos também. Doutor Henrique. Presidente, é exatamente isso. O relato do processo, seria o terceiro processo da pauta de hoje, crédito indevido, né, referente a material de uso e consumo, exclusivamente, né, no CFOP, se eu não me engano, é o 1556, 2556, e que foi efetivamente aproveitado, gerando falta de recolhimento. Aí já indica, presidente, só intervendo aqui, aí já indica que, como eu estava achando, quando eu vi a planilha, que há operações de bens de uso e consumo, né? E, assim, aí o doutor Henrique, eu não sei qual vai ser o resultado da votação, né, do doutor Marcos e do doutor Henrique, mas indica que há esse crédito indevido, ou seja, se bem de uso e consumo que foi creditado, aí dá a ideia de que talvez o contribuinte possa ter se debitado desses bens lá na sua escrita fiscal. Eu realmente não fiz essa verificação, tá? Mas, assim, se os colegas se sentirem à vontade, assim, presidente, eu posso dar uma olhada agora na FD de cada um desses meses, verificar se lá tem outros débitos na apuração referente à questão do diferencial de alíquota. Porque, nesse caso, se houver qualquer menção a diferencial de alíquota, dá a entender de que a empresa se debitou possivelmente dessas operações, tá? Pode ser que não, pode ser que não, pode ser que sejam outras operações de compra de bem de ativo, etc., né? Assim, eu estava querendo conseguir meios da gente julgar sem precisar mandar para diligência, mas se, para a gente ter melhor certeza, é melhor encaminhar para uma diligência, não me oponho de forma alguma a esse entendimento, inclusive se esse me parece que é um entendimento, pelo menos assim, deixou muito subjacente o entendimento da Procuradoria de uma possível diligência. Obrigado, Tulis. Doutor Gondim, doutor Gondim está aqui? Certo. Só tentando ajudar aqui o doutor Laílson, eu tenho uma apuração aqui, Laílson, mês a mês, no nosso processo, e não me aparece aqui nenhum débito com relação ao diferencial de alíquota, não, nesse período, viu? E é o mesmo período, né? 2014, 2015. Ótimo. Então, presidente, já temos aqui, pelo que está nos autos do doutor Henrique, talvez do doutor Marcos, não sei se é crédito indevido também, o outro doutor Marcos, né? Que é crédito indevido.
Se não tem nenhum indicativo no livro de apuração de que há o débito do recolhimento aí do bem de uso e consumo, né, ou de ativo, significa dizer que não há o recolhimento do imposto. Então, para essas operações em que tem destaque de imposto, poderíamos cobrar 20%. E para as que estão zeradas, se cobraria 2%. Ou seja, eu estou propondo o seguinte, para a primeira planilha, se cobrar 20%, na segunda planilha, aquelas operações que têm destaque de imposto, cobrar 20%, e nas operações que estão zeradas, cobrar 2%. Obrigado por isso. Doutor Gondim, que levantou a mão para falar, a palavra do doutor Carlos Gondim. Bom dia a todos. Eu estava dando uma olhada nessas planilhas, e a mudança da aplicação da multa, a legislação não disse, basta estar escriturada, ou basta, e quanto já é uma segunda condição, o recolhimento do imposto. É assim, doutor Gondim, eu vou ler até o dispositivo, ele diz assim, ó, o 12º diz assim, a penalidade prevista na linha M do inciso 3º desse artigo será reduzida para 2% do valor da operação ou prestação, aí vem a primeira condição, quando o imposto houver sido devidamente recolhido e as operações ou prestações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou transmitidas na FD do sujeito passivo. Ou seja, são as duas condições que tem que estarem juntas, né? O recolhimento do imposto e a escrituração na FD. Claro, se não houver imposto a recolher, não tem que se falar nessa primeira condição, basta que as operações estejam escrituradas na FD. Eu também tive dando uma olhada rapidamente algumas notas ontem à noite e vi que a maioria das mercadorias, não vi todas, porque eram muitas, né? Mas se tratavam de insumos, né? Algumas. Então, não vejo assim, uma necessidade tão grande a gente levar esse processo para a perícia para poder ter decidido hoje, né? Então, assim, eu estou entendendo, eu também, viu, doutor Carlos Godinho, acho que todos nós aqui temos um entendimento que a gente puder evitar de enviar para a perícia, que a gente sabe do atolamento que tem lá, a quantidade de serviço que tem na perícia, a procuradoria também pensa assim, a gente tenta, o máximo possível, não encaminhar a perícia, né? Então, assim, como eu disse naquela hora, aqueles valores maiores que estão na planilha, na segunda planilha, dá a entender que aquilo é insumo, tá entendendo, né? Para mim também aquilo é insumo. O que eu tinha me referido era naquelas operações de valores menores para operações de bens de consumo, tá? Operações de bens de consumo. Mas não há, o doutor Henrique disse, no doutor Marcos também, que nos processos de crédito devido, na apuração, e são os mesmos exercícios, 2014, 2015, nos meses dessas apurações, não existe nenhum débito de bem de uso e consumo. Ou seja, então, pode-se entender aqui que na planilha segunda, se aplicar os 2%, tá entendendo? Entendendo que não existe operações de bens de uso e consumo e que tudo ali que foi comprado é insumo para industrialização. E aí, se for insumo para industrialização, não há que ter recolhimento nenhum de antecipado ou de ST, e aí se aplicaria, como disse o doutor Carlos Gondim, os 2%. Então, senhores conselheiros... Eu não sei se nesse processo tem a pré-auditoria, porque aqui o arquivo não tem que eu recebi do WebDrive, né? Se alguém tiver, tem uma consulta que diz quais foram os dados que foram de recolhimento de imposto. Quais são as notas fiscais de recolhimento? Não, os dados que estão aqui, os arquivos que estão aqui no processo, não tem a pré-auditoria, não. Então, senhores, doutor Leilson, a proposição para as operações que têm destaque de imposto, 20%, e aquelas que não têm, 2%, aplicando, nesse caso, o parágrafo 12 do artigo 123. Não é isso, doutor Leilson? Não, presidente, não. Deixa eu explicar melhor.
Antes, a minha proposta era 20%, era naquelas que estavam com destaque do imposto, que fosse bem de uso e consumo, tá? E as que fosse as maiores bases de cálculo, estava entendendo como sendo de insumo, se aplicaria os 2%, tá? Já que não há que se falar em imposto a recolhido. Mas o doutor Henrique e o doutor Marcos disseram que não existe nenhum débito dessas operações na planilha dele, na planilha, nos autos que eles estão analisando, mas existe o crédito indevido de bens de uso e consumo. Ou seja, o que estão dizendo é que há operações de bens de uso e consumo e que a empresa se creditou indevidamente, né? Dentro da planilha 2 ali, há operações de bens de uso e consumo. Por que eu faço menção à planilha 2? Porque a primeira planilha está resolvido o problema. Ela não está na FD. Então, ou seja, ali já está ok. O problema... na segunda planilha, as que estão zeradas, também está resolvido o problema. Está entendendo? Não tem que falar em imposto a recolher, porque não tem imposto nas operações. Então, é 2% ali também. O que passou a complicar é o fato de você ter operações com destaque do imposto, que eu estava entendendo que essas maiores operações com base de cálculo e valores expressivos, na verdade, se dizem respeito a insumos, se são insumos, não há que se falar em recolhimento de ST nem de antecipado também. Tá entendendo? Então, estaria resolvido. Mas tem esse problema aí do doutor Henrique e do doutor Marcos Mota, que fala do crédito indevido de algumas operações de bens de uso e consumo. Então, eu creio assim, presidente, eu não sei se Vossa Excelência pode sobrestar dentro da sessão, a gente sobrestar esse julgamento para depois do julgamento dos autos do doutor Henrique e do doutor Marcos, para a gente ter uma ideia dessas operações de bens de uso e consumo, se são expressivos, se não, porque aí, se for o caso, a gente teria que, no meu entendimento, verificar uma possível diligência nesse sentido. Então, a gente vai aguardar, a gente sobresta. Não tem mais. É melhor assim, sobresta esse processo, volta em outro momento na pauta, certo? Para que senão os senhores vão ficar fazendo as consultas e a sessão em andamento pode perder um pouco o foco da sessão. Então, a gente sobresta logo esse processo para o senhor fazer essa análise e retornar no segundo momento. Até, quem sabe, dentro desse próprio... Podemos ter colocado, né, Silvano, no dia 17, não é isso? Ok, presidente, ok. Porque do dia 17, a sessão lá, o advogado pediu para tirar em pauta os processos dele pediu para adiar um pouco mais, e a gente vai substituir e coloca esse processo no dia 17, tudo bem? Ok, presidente. São os dois primeiros, não é? Não, só o primeiro da é diferente, certo? Certo. Doutor Wanda, quer falar? Sim, só uma observação em atenção a todos que estão aqui na sessão. Eu coloquei de pronto essa questão, pelo fato de ter ouvido bem o relato do conselheiro Leilson e as palavras do novo procurador, no sentido de que essa questão de mérito a gente já debateu muito aqui na Câmara, e também em relação da preliminar que a parte, em tese, poderia ter arguido, na realidade ela se confundiu, foi com o pedido de mérito de improcedência, né? Então, foi por isso que eu já coloquei de pronto essa questão. Espero não ter perturbado um pouco a ordem dos trabalhos, mas a questão que eu achei mais importante. Pelo contrário, você trouxe... Foi muito pertinente essa observação. Pertinente. Então, o processo está sobrestado e voltará em pauta no dia 17 de março deste mês. Esta decisão para esse primeiro processo. Retomando aqui a nossa sessão, anuncio o processo de recurso 1.1708/2018, AI 2018-02375. Recorrente GM5 Indústria e Comércio Limitada, recorrido Seju. Relatora doutora Maria de Lourdes Andrade. Está presente para assessorar o doutor Ubiratã Ferreira de Andrade, das razões da PGE. Doutora Lourdinha, a palavra com a senhora. Obrigada, presidente. Bom dia renovado a todos. Nós temos aqui uma autuação lavrada em 21/11/2017,
e que o relato é o seguinte: deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive, perdão, na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadorias. A empresa, nos exercícios de 2014 e 2015, efetuou aquisições de mercadorias com documentação fiscal devida, porém, não lançou as notas fiscais no registro de entradas, SPED, da empresa. De forma complementar, ele esclarece: após análise nos documentos fiscais e contábeis da empresa, detectamos que o contribuinte GM5 Indústria e Comércio deixou de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias em operações internas e interestaduais, no valor total de R$ 8.504.972,25 no período de janeiro a dezembro de 2014, e no valor total de R$ 5.816.484,48 no período de janeiro a dezembro de 2015, como pode ser verificado através das cópias do livro de registro de entradas da empresa e do relatório em anexo. Onde estão relacionados os documentos fiscais que deixaram de ser escriturados e que foram informados pelos sistemas informatizados da Cefaz Ceará relativo ao período mencionado. Este fato configura falta de escrituração de documentos fiscais nos termos da legislação vigente. Nós temos aqui um montante relativo ao ano de 2014, correspondente a 10% do valor da operação, de R$ 850.497,23, relativamente ao ano de 2014, e R$ 581.648,45 a 2015, totalizando uma multa no valor de R$ 1.432.145,68. Foram acostados ao auto de infração, a ordem de serviço, o termo de início de fiscalização, cuja intimação se deu de forma pessoal, o termo de conclusão de fiscalização, o cadastro de contribuinte, cadastro de sócios e as planilhas com os relatórios comparativos, né, de verificação, FD saída para sim, FD entrada de mercadorias não, relativamente ao ano, isso tanto para 2014 quanto para 2015, relatório Citran, entrada sim versus FD, entrada de mercadorias não, o relatório NFE, destinada sim, versus FD, entrada de mercadorias não, 2014. Repito que consta dos autos, tanto para 2014 quanto para 2015. Regularmente intimado, o contribuinte, em sua impugnação, arguiu uma preliminar de nulidade, a exemplo do primeiro processo que nós tratamos, e com os mesmos argumentos, e julgou e pediu o julgamento pela improcedência, requerendo a apresentação de prova, em especial juntada de documentos em momento posterior, e como também sustentação oral. Então, de forma preliminar, na peça, chamando de forma preliminar, ele faz a menção à irretroatividade da legislação tributária, afirmando tratar-se de penalidade aplicada com base em lei posterior e inobservância do artigo 106 do CTN. Afirma também que todas as notas de entrada foram devidamente escrituradas no livro fiscal próprio para registro de entradas. No mérito, ele traz lesão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na aplicação da penalidade pecuniária, e afirma que ela é desproporcional à irregularidade e que isso não trouxe prejuízo ao fisco.
Quando o processo foi encaminhado para julgamento de primeira instância, o julgador singular afastou, rejeitou a preliminar de nulidade, por ela ter sido constatada em fevereiro de 2018, quando já em vigor a disposição legal do artigo de cominação de penalidade, já com a redação dada pela Lei 16.258 de 2017. E, portanto, devendo ser aplicada de imediato nos termos do artigo 105 do CTN. Quanto ao mérito, ressalta a obrigatoriedade do uso do livro registro de entradas, a obrigação da escrituração digital, né? Ressalta também que o CD-ROM acostado aos autos comprova a situação fática de infração praticada. Destaca também que, a despeito do contribuinte haver alegado que havia feito a escrituração dessas notas, não trouxe nenhum elemento de prova do alegado. E aí, com base na legislação reguladora do CONAT, ela afasta, o julgador monocrático afasta a aplicação, afasta a análise dessa suposta inconstitucionalidade alegada. E também destaca que a responsabilidade pela infração independe da extensão dos efeitos do ato infracional praticado. Finaliza decidindo pela procedência do auto de infração. Aí nós tivemos a intimação regular do contribuinte, que se deu por AR, e ele tempestivamente apresentou o seu recurso, onde ele traz os mesmos argumentos apresentados em sua peça impugnatória, porém, no pedido, ele se restringe a requerer o conhecimento do seu recurso e que ele seja provido para que se declare a improcedência do auto de infração, não fazendo nenhuma menção à questão preliminar. Parecer da assessoria processual tributária sugere o conhecimento do recurso para que seja negado provimento, de tal modo a ser mantida a decisão de primeira instância de procedência da ação fiscal. Também destaca não caber a alegada preliminar de nulidade, a despeito como eu disse, de no seu pedido isso não ter sido destacado, né? Mas, de qualquer maneira, ela apreciou os argumentos constantes da peça, afastando a nulidade suscitada. E, no mérito, ela ressalta que a consulta ao CD examina os elementos trazidos, probatórios, e constata o descumprimento nos termos da legislação estadual, né, o descumprimento da observância à legislação. Também destaca que essa análise da aplicação da penalidade, de sua inconstitucionalidade, a vedação expressa na legislação, e também destaca que entende a assessoria processual tributária por sugerir a manutenção da aplicação do artigo da penalidade combinada no artigo 123.3G da Lei 2.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017, mantendo, assim, a multa pela falta de escrituração nos termos constantes do auto de infração. Presidente, esse é o relatório de forma sintética. Obrigado, doutora Lúcia. A palavra para o doutor Biratã Andrade.
renovando aqui meu cumprimento a todos. Presidente, assim, tem a questão aqui da penalidade, né, pela falta de escrituração, todos já sabem o nosso entendimento. É que eu estava vendo outro aspecto aqui. Então, é o 123.3G da Lei 2.670. Aí tem a argumentação aqui do contribuinte, e ele fala... Primeiro tem aquela questão também de que, no mesmo sentido, basicamente, da questão do selo, ele defende que essa penalidade em relação à escrituração fiscal eletrônica, né, ela foi criada posterior ao fato gerador, que não existia essa previsão. Então, assim, da mesma forma que o selo fiscal, né, há muito que a Secretaria da Fazenda vem trabalhando com a modalidade eletrônica, virtual, isso não é de hoje, né? E apenas o legislador ele se ocupou de formalizar esse aspecto, deixando isso mais claro. Mas em nenhum momento isso aí deixou de ser escrituração, em nenhum momento isso deixou de ser selo. Então, assim, essa argumentação utilizada pelo contribuinte realmente não tem amparo, no sentido de que somente agora se admitiu a escrituração na sua modalidade eletrônica, né? E com relação aqui, tem um aspecto aqui que o parecer traz, que aí nós vamos só fazer uma observação em relação a... Tem a questão da proporcionalidade da multa, razoabilidade, que também nós afastamos, por entender que deve se aplicar exatamente como está na legislação, já que não nos cabe aqui qualquer análise de constitucionalidade. E aqui o parecer ele faz uma observação. Também afastamos o argumento de que a penalidade, por ter sido alterada após a ocorrência dos fatos geradores, não poderia ser aplicada com a redação atual, mesmo porque é menos gravosa, pois estabelece um lucro de 10% do valor das notas não escrituradas. A auditoria foi realizada em 2018, após a edição da Lei 16.258/2017. Logo, a aplicação da multa na formatória é perfeitamente aplicável. Eu aqui só vou discordar porque, assim, como é a escrituração, eu entendo que o fato gerador era, digamos, era escrituração de exercício 2000, acho que aqui é 2014, 2015, salvo engano, né? Então, então, o fato gerador era o exercício 2014, 2015, independente, eu não sei se vai ter uma divergência em relação a isso, mas, então, assim, e pode se aplicar a legislação atual de forma retroativa, desde que seja mais benéfica. Então, assim, e no caso, que me parece ser o caso, né, já que atualmente isso é 10%. Era só essa observação que eu teria a fazer. Basicamente, só essa observação mesmo. Por hora é só, presidente e senhores conselheiros. Obrigado, Buratã. Senhores, o processo está em discussão. Doutora Lúcia, quer falar? Presidente, eu sempre sinto quando as alegações são feitas e nada é acostado pelo contribuinte, né? Isso é fato. Então, assim, a questão aqui, a Câmara, como destacou o doutor Biratã, a Câmara já discute esse assunto, já não é de agora, e há, de fato, uma discordância, né, parcial, e eu vejo a falha como uma falha, eu diria, parcial, no sentido de procedência parcial desse auto, uma vez que ele deixa de escriturar, ele não deixa de cumprir o dever, mas em relação a essas notas ele deixou. E nada trouxe. Então, eu acho que a nossa discussão vai ser pautada na aplicação do 8L ou do 3G. Me parece que a Câmara já tem um certo entendimento a respeito. Não sei se
se teriam outros elementos a discutir aqui. Os demais aspectos foram todos observados pelo agente autuante, no tocante aos meios de identificar essas falhas, tanto é que nada foi apresentado. Inclusive, os valores me pareceram extremamente relevantes e as notas fiscais não escrituradas, os valores mais expressivos e que causaram uma autuação de valor tão relevante, são de emissão do próprio contribuinte. As notas fiscais que a gente vê com valores acima de R$100 mil são poucas notas, mas me causou estranheza justamente por serem de própria emissão e talvez não tenham sido à época própria devidamente canceladas, né? De qualquer forma, a infração se constatou. Creio que é só isso. Obrigado, doutora Luz. O processo continua de discussão. Doutor Gondim levantou a mão ou ainda é do primeiro processo? Eu acabei deixando, não tirando, desculpa aí. Mas pode falar, doutor Gondim. Não. Eu acho que esse processo, acho que está quase pacificado em relação a esse tipo de julgamento, em relação à multa. Eu acho que o pessoal aqui já tem quase todo mundo já tem um entendimento em relação à penalidade. Obrigado, doutor Gondim. Então, senhores, como muito bem... A única observação que eu ia fazer é que realmente eu estava verificando agora as notas fiscais, você tem imposto destacado e tem outros que não têm imposto destacado. E aí, nesse caso, né, eu sempre fui aplicar o 3G para as que têm imposto destacado e aplicar o 126 para as que não têm imposto destacado, né, o 10%. Era só essas observações que eu faço, presidente. Obrigado, doutor Leilson. Então, a discussão posta, como já sintetizou a doutora Luz, a penalidade aplicável ao caso concreto, 3G ou 8L. A doutora Leilson diz 3G para que tem imposto e 126 para que não tem imposto. Então, os senhores já conhecem as teses, né? E creio que o processo está pronto para ser votado. Os senhores estão aptos a votar? Votarem? Tem a preliminar de nulidade suscitada pela parte. Melhor votar para alegar que não houve discussão ou sessão de defesa da parte. Doutora Luz, com relação a essa preliminar de nulidade. Só uma observação, presidente. No recurso, a exemplo do processo anterior, ele não traz esse pedido, a despeito dele, ele o faz no corpo da peça recursal, mas no pedido ele pede apenas a improcedência. Mas, tudo bem, podemos afastar, né, o pedido de nulidade, assim volta. Tá certo. Lembrando também que houve a mudança na estruturação das posições dos representantes de classe a pedido. A solicitação foi pelo doutor Alexandre Goiano. Não, essa era que vai votar primeiro mesmo. O doutor Alexandre pediu. Então, as posições são as seguintes, que é assim, a posição 1 é doutor Henrique, na entrada da minha direita, doutor Henrique, doutor Elei e doutor Leilson. Começava com o doutor Alexandre, aí doutor Wander e, por último, o doutor Marcos. Aí, na posição 4, 5, 6 foi modificada. A posição número 4, que estava na entrada, vai ficar estava na saída, ficar na entrada do doutor Marcos, depois da posição 5, doutora Lourdes, e seguindo o doutor Wander. Tudo bem? Então, depois da doutora Lourdes votar, quem vai votar é o doutor Wander, aí segue, e o último a votar vai ser o doutor Marcos. Tranquilo? Mas, não, se vamos apreciar o pedido de nulidade ou afasta a nulidade. Tá certo. Doutor Wander, como vota? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Gondim? Com a relatora. Doutor Leilson? A relatora. Doutor Marcos? Com a relatora, presidente. Afastada a preliminaridade da parte, no mérito, como vota a doutora Lourdes?
Presidente, eu vou votar pela aplicação do artigo 123.8L, por entender que a falha se deu de forma parcial, portanto, pela parcial procedência. Conheço do recurso e decido para decidir pela parcial procedência, devendo se aplicar o artigo 123.8L, que trata da multa em 2%, limitada a 1.000 FIIs por período, a despeito de saber que a Câmara tem entendimento diverso. Deputada Luz. Doutor Wander. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique. Presidente, aqui eu peço licença para divergir aqui do voto da relatora, por entender que existe uma penalidade específica para o fato concreto, né? Então, eu aplico o 123.3G, a forma como o doutor Leils colocou aí, sendo para onde tem o valor de CMS, o valor é o 126, né? Doutor Henrique. Doutor Gondim. Com o primeiro voto divergente. Doutor Leilson. Presidente, eu vou pedir vênias à nossa querida relatora, aos colegas que pensam contrário, porque eu ainda não consegui, eu sei todo o raciocínio dos colegas, né, para colocar o 8L, porque eu ainda não consegui ultrapassar o parágrafo 3º da cláusula primeira do ajuste INF 02/2009, que trata da FD, né, que diz que o contribuinte deverá utilizar a FD para efetuar a escrituração do... Aí vem todos os livros, então assim, eu entendo ainda que continua sendo a FD uma composição de vários livros, por isso que eu voto com a primeira divergência. Doutor Marcos. Com a relatora, presidente. Por lidos os votos, verificado o empate, compete ao presidente proferir voto de desempate. Essa matéria é bastante conhecida e todos já conhecem o meu posicionamento de aplicar o caso concreto, a penalidade específica, no caso, que é 123.3G da Lei 12.670. Informo que, no dia que houver uma súmula da Câmara Superior, aí eu vou me quedar essa mudança, mas no momento não há essa súmula ainda, a matéria comporta discussões, razão pela qual assim manifesto. Então, fica designado para lavrar a resolução o doutor Henrique José Leal Gereissati por ter proferido pelo voto divergente e vencedor. Presidente, então, só questão de ordem. Então, é parcial procedência, né? 123 parcial procedência, isso. Parcial... 123.3G para as operações tributadas e as não tributadas a 126 da Lei 2.670/93. Esta decisão para este primeiro processo. Será dando intervalo de 10 minutos para retornar às sessões. Tudo bem? Ok. Então, às 10h05 retornamos.